Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início, então, ao nosso Colaboridade dessa quarta, do dia 27 de março. Pode trazer para mim aqui, Mari, por favor. Obrigado. Dá para o Felipe aqui, ele liga para nós. Então, lembrando que a gente está ao vivo no Instagram. Algumas pessoas nos acompanham no Instagram. Às vezes a gente deixa gravado no Instagram, às vezes a gravação não fica tão bem para a gente deixar gravado. A gente acaba aguardando o Felipe fazer a edição e colocar no nosso canal do YouTube, que eu espero que todos vocês aqui já conheçam o canal do YouTube. Quem está nos assistindo também, a gente faz o convite, né? Dá para se inscrever, dá para ativar o sininho lá. O Felipe, a cada 2 semanas, coloca um vídeo novo. E a gente acaba conseguindo produzir um conteúdo bem legal lá das nossas palestras anteriores. Hoje vai ser um assunto que eu acho que interessa muito para todo mundo. Eu gosto muito de falar de assuntos que não têm um público específico. Então, por isso que a gente fala muito de atividade física, por isso que a gente fala muito de alimentação, nutrição, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de pertencimento. Isso todo mundo tem que ter. E quando a gente fala de intestino, todo mundo tem um, né? Alguns têm mais preso, outros têm mais solto, mas que intestino está lá, está lá. E o interessante é que nós vamos sim falar de merda hoje, né? Então, é o subtítulo da minha palestra. Eu tinha colocado até como título principal, mas achei que era muito agressivo. Falei, vamos de saúde intestinal, né? Que acho que fica mais fácil, né? Lembrando que nós vamos falar de merda, não é mala merda. Apesar que de vez em quando a gente fala também, né? Então, a ideia hoje é a gente trazer um assunto que eu acredito que a gente vai começar pensando de um jeito sobre o intestino e nós vamos terminar de outro. Então, depois, ao final, eu quero abrir até para a gente ter essa conversa. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e principalmente a presença do Joel aqui pela Fono Center, que é ele quem está hoje como grande patrocinador do nosso evento, né? Então, obrigado e grande parceiro aí da saúde auditiva, Fono Center. Sempre a gente agradece aí a parceria. E lembrando que tem um vídeo bem legal do YouTube do fonoaudiólogo da Fono Center nos contando aí como que nós devemos cuidar da saúde auditiva. Bom, para começar, eu brinquei lá no nosso grupo, pus aqui essa figura aqui do nosso grupo lá, falei, olha aí, ó, os suspeitos, né? Alguém no grupo lá colocou, meu Deus, isso aí está dentro de mim, eu não quero nem saber disso aí. E eu pus aqui as bactérias e um cocôzito aqui, um emoji de cocô, porque são assuntos realmente complicados da gente falar, ninguém gosta de falar sobre isso, é muito mais legal falar do coração, falar dos pulmões, do cérebro, mas o intestino tem um valor inestimável. E não é de agora que a gente descobriu isso, embora agora a gente tenha feito uma descoberta recente em relação a muitas coisas do intestino que nós não sabíamos, que nós não tínhamos os instrumentos para nos mostrar. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Mas, se nós voltarmos alguns séculos para trás, o pai da medicina, Hipócrates, já falava, todas as doenças começam no intestino. E não é que ele estava certo, na maior parte das vezes, eu não diria todas, mas uma grande parte tem relação com o intestino. E talvez, na língua portuguesa, nós tenhamos uma palavra muito interessante que chama enfesado. Né? Vocês já pararam para pensar nisso? A pessoa enfesada significa que ela está com problema aonde? Né? Então, a gente começa a entender um pouco melhor. Bom, para começar a conversa, eu trouxe esse slide aqui, que é o intestino, né? O intestino grosso. Eu espero que todo mundo acima de 50 anos nessa sala já tenha feito colonoscopia pelo menos uma vez, senão nós vamos ter que conversar com o médico de vocês. Porque a colonoscopia é um exame padrão ouro que nós temos que fazer, porque ele identifica isso que está aqui em volta, que são os pólipos. Os pólipos são as lesões pré-malignas, né? Se nós tivermos pólipos por muitos anos, é uma doença lenta, insidiosa, ela pode virar um adenocarcinoma, um câncer, pode ser um problema mais grave e que ainda assim, mesmo a gente tendo um exame padrão ouro de diagnóstico precoce e tratamento precoce de lesões malignas, volta e meia a gente se depara com alguém com câncer do intestino que acaba morrendo disso
Vocês viram aí famosos recentemente que tiveram problemas assim. Há uma suspeita que a princesa seja uma delas, né? Que seja uma de câncer de intestino. Não se sabe ainda qual o câncer que tem, mas talvez seja. Eu acho que é ovário, na verdade, mas pode ser que seja intestino, tá? Ah, mas ela não tem 50. Mas tem que ver a história familiar, tem todo um contexto. De qualquer maneira, eu trouxe isso aqui porque às vezes quando a gente pensa em intestino, a gente só pensa em pólipo. Ou quando a gente vai lá para as células, quem é médico aqui ou é da área de saúde estudou, que a gente tem lá as células das cavidades, das criptas, células tronco que se diferenciam conforme vão subindo, e elas têm toda uma interação com o fato de que elas absorvem e produzem substâncias que dão a saúde intestinal. Então, às vezes você tem que usar um remédio mais laxante, às vezes você tem que usar um remédio para diarreia, é nessas células que eles atuam. E a gente fica muito com isso. Quando a gente estuda intestino, na cabeça de um médico que se formou que nem eu há mais de 20 anos atrás, normalmente a gente pensa isso. Mas eu vou mostrar para vocês que não é só isso. Na verdade, quando a gente olha o intestino, a gente só vê esse intestino limpo, bonito, assim, nessas fotos de colonoscopia, a gente não para pensar que em cima dessas células de intestino, nós temos isso aqui. Deixa eu liberar o som aqui, que tem um som bem legal. Tudo isso que está aparecendo aqui são bactérias. Micro-organismos, na verdade. As bactérias são o principal, mas nós temos fungos, nós temos vírus, mas as bactérias são as principais. E, na verdade, são trilhões de bactérias. E a gente não para pensar que essas bactérias estão lá e elas fazem uma verdadeira simbiose conosco. Assim como a gente vê uma orquídea em cima da árvore, essas bactérias estão no nosso intestino. Elas interagem conosco. E olha só, enquanto nós temos as nossas células em torno de 30 trilhões, nós temos 100 trilhões de bactérias em nós. Então, na verdade, nós não somos células humanas. Nós quase que somos mais bactéria do que gente. A gente está carregando mais bactéria em nós do que as nossas próprias células. E olha só, mais interessante ainda, e por isso que é uma coisa relativamente nova na medicina, porque nós temos 23 mil genes, um ser humano, 23 mil genes. Se nós pegarmos uma árvore, um pé de arroz lá, uma árvore de arroz, ela tem 45 mil genes. Meu Deus, a gente tem metade dos genes de uma árvore, de um pé de arroz. Como é que se justifica isso? Na verdade, os nossos genes, eles estão relacionados com os genes dessas bactérias. Então, nós temos mais de 2 milhões de genes mapeados agora com o Projeto Genoma. Por isso que é novidade. Lá, quando eu estava na faculdade, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Projeto Genoma estava em voga. Porque nós vamos mapear toda a parte genética do ser humano, isso vai mudar a medicina, nós vamos ter um monte de respostas que nós não temos. E, na verdade, a gente mapeou, mas a gente não tinha as respostas ainda. A gente descobriu onde que eram as doenças, mas a gente não conseguiu ter terapias específicas para isso. Lá por 2007, eles começaram a fazer um mapeamento dos germes, da microbiota. Microbiota é todas as bactérias que nos habitam, sejam elas por fora, seja por dentro. E o intestino hoje é o lugar onde a gente tem mais germes. E mais genes desses germes. Então, se nós formos pegar esse conteúdo genético que nós carregamos, eles têm muito a ver com essas bactérias, com esses micro-organismos. Então, mudou tudo. Nós sabemos que o microbioma humano, né, foi descoberto pelo projeto, que nós temos mais de 100 trilhões de formas de vida microscópicas vivendo em nós. Você chama isso de viver? Né? Estão lá, eles estão em relação conosco. E isso, por consequência, muda a nossa relação com tudo. Porque já não é linear como a gente sabe. Não é assim, eu vou comer uma coisa que vai me trazer um benefício. Eu não devo fazer isso porque me traz um malefício.
A relação, quando a gente pensa na parte orgânica pura da medicina, que é linear, né? Eu tenho uma causa e efeito, eu faço isso, a minha célula responde desse jeito. Mudou. A verdade, agora eu tenho uma microbiota que também tem relação com isso. Então não é só eu comer um pão, um bolo, uma fruta, uma verdura, um legume, tomar um probiótico. Isso faz uma relação com esta microbiota e esta microbiota que vai se relacionar com o nosso metabolismo e com a nossa imunidade. Então hoje a conversa que eu quero ter com vocês é justamente esta engrenagem aqui. Será que a gente está com o holofote em cima dessa engrenagem o suficiente? Carlos, eu nunca tinha ouvido falar disso. Ou, de repente, vocês falam para mim assim, mas eu estou sendo bombardeado no meu Instagram. Tem um monte de gente falando realmente que eu tenho que comer não sei o quê, que eu tenho que comprar não sei o quê, porque tem que comprar o curso da fulana, porque a nutricionista vende uma dieta. E, claro, é um campo hoje que nós temos aí uns 10, 15 anos de estudos. E a grande dificuldade da medicina científica, cuja qual eu prezo e faço, é a gente tentar identificar quais são os exames que vão conseguir mensurar essa microbiota. Nós não temos hoje um exame próprio que eu possa pegar e fazer toda a leitura de quais são os germes que estão lá dentro de vocês de uma forma prática. Vamos coletar, todo mundo faz um exame de fezes aqui para a gente ver qual é o tipo de cada microbiota de vocês. A gente não tem como saber. No entanto, nós temos sinais clínicos de que às vezes essa microbiota não está adequada. Quais são os sinais? Algumas doenças, alergias, ansiedade, obesidade, distúrbios do sono, estufamento intestinal, está com a barriga estufada, está com a barriga ruim, a relação do teu intestino ruim com alguns alimentos. E, mais recentemente, se questiona muito o eixo intestino-cérebro, aonde se sabe, por exemplo, que o autismo tem relação com essas bactérias. Ainda muito teórico, mas se pergunta muito sobre isso, se estuda muito sobre isso. Assim como nós sabemos que essa microbiota também tem relação com o Parkinson. A doença de Parkinson pode começar, e ela começa mesmo no intestino e ela vai subindo. Como é que eles descobriram isso? Porque as lesões que o Parkinson faz nas células nervosas começam nos nervos de dentro da barriga e vão subindo até a base do cérebro. Então, quando nós falamos em doenças gerais, e nós vamos mostrar isso para vocês daqui a pouco, inclusive tem muito estudo mostrando que há melhora da memória quando a gente muda a maneira que a gente come, está em relação com essa microbiota. Então é bem interessante que nós vamos conversar agora. A microbiota, por sua vez, ela tem muitas variações conforme o nosso dia a dia. Não é usual a gente usar um antibiótico de vez em quando? É. E a gente esquece que o antibiótico não mata só a bactéria que a gente quer que mate. O antibiótico mata boa parte daquela microbiota que está lá dentro do intestino, que é a nossa parceira. E aí eu altero, e quem que usa antibiótico e não tem uma diarreia de vez em quando? Não solta o intestino? Porque eu alterei a microbiota. O estresse, mas que não preciso falar nessa sala, porque tem nenhum estressado aqui, todo mundo tranquilo. Infecções em geral. A genética do próprio hospedeiro, então veja, também não adianta eu desconsiderar a pessoa que está ali. Essa pessoa carrega uma genética própria. E isso predispõe ou não a própria microbiota. O estado nutricional, esse, quem sabe, é aonde a gente mais consegue tentar criar evidências em relação a como a gente pode mudar ou não as bactérias da nossa microbiota intestinal. Alteração do ritmo circadiano, aquelas pessoas que são mais noturnas, outras que são mais diurnas, aquelas que não dormem direito em nenhum momento, isso tem muito a ver com os hormônios, e os hormônios têm a ver com a microbiota, e a dieta, que a gente já tinha comentado lá no estado nutricional. Eu não quero hoje fazer uma fala teórica, eu não vim aqui para falar medicina para médicos, até porque são 2 médicos que estão aqui só na plateia. Mas eu quero trazer para vocês algumas coisas mais gerais para a gente pensar. Então, olha aqui no meio. No meio você tem o hábito de ir ao banheiro todo dia. Hábito de ir ao banheiro todo dia é muito saudável.
Mas se eu pedir aqui, não precisa levantar a mão, mas se eu pedir aqui para as pessoas que não vão todo dia levantar a mão, vai ter algumas pessoas que vão levantar. Provavelmente esta falta de funcionamento intestinal diário significa que na alimentação não está correta. A relação do que se come com a microbiota não está dando o resultado que nós queremos. E aí a gente começa a entender um pouco que as escolhas alimentares fazem muita diferença na microbiota. Então nós estamos falando, e é essa parte que eu acho mais interessante. Puxa vida, eu estou acima do meu peso. Será que eu estou acima do meu peso porque eu como muita caloria, ponto? Ou será que eu estou acima do meu peso porque a minha microbiota interage com o que eu como de forma inadequada? Esse é um ponto-chave. E assim como eu falo que eu posso estar acima do peso porque a minha microbiota interage diferente, eu posso falar de quase todas as outras doenças também. Eu não tenho hoje esta certeza, porque nós estamos ainda em investigação. Então hoje tem muitas pessoas que fazem pesquisa muito séria no mundo, investigando quais são as doenças que podem estar relacionadas com essa microbiota. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês muito interessantes, para plantar uma sementinha para vocês prestarem atenção em relação a como que a gente pode interagir com essa microbiota de uma forma melhor. Uma das primeiras coisas que a gente sabe é que as dietas ocidentais, as dietas de padaria, dietas de lanchonete, dietas como essa que a gente serve aqui às quartas-feiras de manhã, não estão relacionadas com uma boa microbiota. E infelizmente nós, ocidentais, somos muito mais para aquele tipo de dieta do que para as dietas chamadas mediterrâneas ou saudáveis, aonde você vai ter um bom acúmulo de pré-bióticos, probióticos, que eu vou mostrar para vocês o que é um e o que é outro, e o que isso relaciona com as fibras, com a qualidade da alimentação e com a produção de alguns tipos de nutrientes específicos que nos trazem proteção, que nos trazem qualidade, saúde, que é o que a gente quer falar agora. O termo maior que a gente fala aqui é disbiose. Talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar. Disbiose significa alteração da microbiota. E significa que o intestino não está legal. Se eu tenho este tipo de dieta, eu tenho uma condição que predispõe à disbiose. Uma das consequências da disbiose é aumentar um tipo de célula, um tipo de bactéria específica no intestino, que é a bactéria gram-negativa. E a gram-negativa, ela altera. Então, quando você falar disbiose, aumenta a gram-negativa e fala assim, por que estão me isolando? Né? Então, ela faz toda uma alteração do intestino quando a gente tem essa alteração em nível microbiano. Ainda voltando para esses slides poluídos aqui, que eu não quero que vocês prestem muita atenção nele como inteiro, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se eu tenho uma dieta saudável, eu tenho aqueles SCFA, que é a sigla em inglês, para ácidos graxos, né, fatty acids, de cadeia curta, short chain. Então esses ácidos graxos de cadeia curta, que é o propionato, o acetato e o butirato, nomes que nem eu sei para que servem, eles dão a nós uma saúde intestinal melhor, que, por consequência, nos dão uma saúde sistêmica melhor. Então, quando eu como saudável, eu faço com que o meu intestino e a minha microbiota sejam saudáveis. E isso, por consequência, diminui meu açúcar no sangue, diminui o meu gasto energético e diminui a minha secreção, aumenta a minha secreção de insulina com a... Aumenta a minha energia, né, meu gasto de energia, e aumenta meu estímulo de glicose. Meu metabolismo é melhor. Eu metabolizando melhor, eu tenho menos risco de ficar inflamado. Existe um contexto, aliás, contexto não, existe uma palavra, um neologismo que vem do inglês, que chama inflammaging, que é o envelhecer inflamado. O envelhecer inflamado tem tudo a ver com o que a gente come, que tem tudo a ver com a minha especialidade. Sou geriatra, eu preciso mostrar para vocês como envelhecer saudavelmente.
Então isso aqui tem tudo a ver. Se eu vou para a dieta que nós estamos falando, que não é a dieta saudável, tudo o que eu queria que acontecesse não acontece. E aí eu vou ter consequências no nosso organismo negativas para a saúde como um todo. Vai aumentar o meu açúcar no sangue, vai aumentar as toxicidades metabólicas, vai diminuir o meu gasto energético, vai diminuir minha secreção de insulina e que me leva a um status pró-inflamatório que às vezes a gente consegue medir para vocês quando vocês vão lá no consultório. O senhor está com uma intolerância ao açúcar, o senhor está com pré-diabetes, o senhor está com diabetes, o senhor está com gordura no fígado, a senhora está com a pressão um pouco mais alta, sua cintura abdominal tem uma quantidade de gordura maior do que o esperado. Isso tudo se relaciona com a maneira como a gente come. Bom, cadê novidade? A gente já sabe que comer errado engorda. A gente já sabe que comer errado altera a nossa relação com os exames. No entanto, nós não sabíamos que o comer errado não é só as consequências. O que é que causa isso? É a microbiota. A microbiota de quem come errado é diferente da microbiota de quem come certo. E talvez aqui esteja um dos ramos que mais se pesquisa hoje em dia, que é a gente achar a tal da bala de prata, que é eu dar um probiótico, um prebiótico, alguma coisa que altere a microbiota e essa microbiota me ter uma relação com o problema que eu tenho. Não, doutor, você está falando uma maluquice. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês que não é tão maluco assim. A dieta pode ser anti-inflamatória ou inflamatória, que foi o que nós falamos agora. Então vamos começar a pensar, talvez se eu consiga. Um dos desejos que eu tenho hoje é plantar uma semente. A semente de que precisamos pensar sobre o que nós colocamos na boca, mastigamos e comemos. Que não é uma coisa fácil. A gente come muito por impulso. A gente come muito com os olhos. A gente come muito pelo que é gostoso na boca. Mas será que a gente está conseguindo pensar nisso a longo prazo? Com certeza não. Poucos são que estão aqui que eu conheço que fazem isso. Olha só, se eu tenho a disbiose, que tem esses fatores aqui que levam a essa alteração, e nós já conversamos, então a inflamação, a infecção, dieta, uso de remédios, a falta ou não de higiene, a parte genética, eu tenho ou uma microbiota em equilíbrio ou a disbiose. Na disbiose, eu vou ter essas alterações de doença que eu comentei com vocês. No cérebro, eu vou ter uma pessoa às vezes mais estressada porque ela está comendo errado. Que nem eu comentei, alguns espectros de autismo, hoje se sabe que tem relação sim com a dieta e isso tem pesquisas sérias acontecendo, não estou falando para vocês coisas de charlatanismo de internet. E a própria esclerose múltipla também. A asma no pulmão, e eu vou mostrar um experimento daqui a pouco com ratos que mostra muito interessante como o que eu como tem relação com a minha doença pulmonar. As doenças de depósito de gordura associadas ou não ao álcool no fígado, esteatose hepática não alcoólica, isso também tem relação com o que eu como e com a microbiota, com a disbiose. A obesidade é a doença metabólica, que talvez seja o grande mal do século, né? A gente tem aí muitas doenças cardiovasculares relacionadas com o fato da pessoa estar sempre muito inflamada em relação ao fato de que ela está comendo errado, né? Doenças intestinais propriamente ditas e doenças sistêmicas como a diabetes, a aterosclerose e a artrite reumatoide têm a ver com essa disbiose. Quando a gente fala assim, tá, mas como que a gente então vai fazer essa mudança? Este é a grande lacuna que a gente vive hoje. A gente identifica que isso tem relação, mas eu não consigo ainda descobrir como atuar. E é aí que vocês são bombardeados com um monte de coisa na internet que diga, compre tal coisa, é o extrato de alho, é o extrato de orégano, 500 miligramas, já viram isso? Alguém já viu isso na internet? E a turma compra. Mas a gente não consegue ter ainda uma evidência científica de que isso vai fazer essa diferença toda. O que nós sabemos é, e eu vou mostrar para vocês agora, que escolher melhor o que se come tem relação. Então esse aqui é um vídeo que está em inglês, eu vou falando para vocês, vou explicando. Eles pegaram gêmeos, um gêmeo magro e um gêmeo obeso. Pegaram as células da microbiota, pegaram as bactérias da microbiota intestinal dos dois,
pegaram ratos que tinham intestino estéril. Não tinha nenhuma bactéria nesses ratinhos aqui. E eles pegaram as bactérias da microbiota do magro e do gordo e botaram nos ratos estéreis. E 15 dias ofertaram dieta magra, dieta mediterrânea, dieta boa. O que aconteceu com o rato da microbiota do gordinho? Vou voltar aqui para trás um pouquinho. A microbiota Vou começar de novo. A microbiota do paciente obeso, que estava no rato magro, com a dieta magra, mas a microbiota teve repercussão de fazer com que o rato engordasse. Será que isso não pode estar acontecendo com alguns pacientes, algumas pessoas que a gente conhece que não comem muito, mas não conseguem emagrecer de jeito nenhum? Muito provavelmente. Então temos que entender, temos que aventar essa hipótese de que não é só a dieta que faz emagrecer, é a microbiota. E eles fizeram outro experimento. Eles pegaram agora e juntaram os dois ratos para que eles tivessem a microbiota entre os dois fosse compartilhada. Quem ganha essa batalha? Depende do que você come. Então, assim, se eu tenho tanto microbiota que me pode emagrecer ou microbiota que eu posso engordar, quem vai essa microbiota ganhar é o que eu como. E por fim, eles deram a dieta errada, a dieta de padaria, a dieta ocidental para os dois. E isso para mim é a comprovação da contraprova, né? O rato que tinha a microbiota do paciente magro não engordou, mesmo com uma dieta errada. Então é muito interessante que se nós conseguíssemos colocar entre nós uma alteração na microbiota para sadia, mesmo que eventualmente eu pise fora do quadrado com uma dieta fora do padrão, desde que ela não se torne uma regra, porque daí ela vai alterar a microbiota, eu não vou engordar. Então nós estamos falando de uma doença aqui. Mas nós temos também outras doenças que eu não consigo comprovar tão facilmente, embora uma delas eu consiga, que é a asma. E eu achei esse experimento aqui muito, muito, muito interessante. Resumindo para vocês, eles pegaram ratinhos e estimularam produção de muco na via aérea, que é uma das maneiras da doença da asma se manifestar. E eles pegaram um grupo de ratos e ofereceram um tipo de probiótico, que é o lactobacilo. Nós vamos mostrar no slide seguinte para que servem os probióticos. O probiótico, ele altera a microbiota. Ele faz com que alguns tipos de bactérias da microbiota cresçam em relação a outros. Neste experimento, eles viram que este lactobacilo específico não fez produzir muco dentro do pulmão. Então nós estamos falando de uma alteração de um órgão longe do intestino que pode ser prevenida através da dieta com um probiótico, ou seja, a microbiota intestinal melhorando o padrão respiratório. Muito interessante. Mega interessante. Isto posto, como posso melhorar a minha microbiota intestinal? Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Como que eu vou poder melhorar? E aí a gente vai para essa que é a história, uma breve história da medicina, né? 2000 anos antes de Cristo, coma essa raiz. 1000 anos depois de Cristo, raiz é um remédio pagão. Faça essa oração. 1850, essa oração é superstição, para de rezar, isso não serve para nada. Beba essa poção. 1917, 40, depende de onde você vai, tem um número aqui. Essa poção é fajuta, snake oil. Toma essa pílula. E aí a gente começa a era da indústria farmacêutica, tudo na pílula, tudo na pílula. 1985, esse comprimido é ineficaz. Vamos para o antibiótico. A gente começou a era dos antibióticos, que é uma era que
nossos colegas infectologistas batem muito na tecla que toda vez que eu uso um antibiótico que não precisa, e como a gente usa antibiótico que não precisa, a gente altera a microbiota. Então toma cuidado com os antibióticos que não precise. Até que nós chegamos agora, o antibiótico não funciona como essa raiz. Então tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. E talvez, muito provavelmente, a raiz realmente seja uma das respostas. Eu digo que seja a resposta, mas é uma das respostas, porque conforme você come, e nós vamos mostrar aqui, já mostramos, na verdade, que a dieta mais baseada no não ocidental, na não padaria, mais baseada na mediterrânea, que é sim verde, dieta de saladas, que são raízes, você vai conseguir melhorar a tua microbiota e talvez essa seja uma resposta. Mas o que são os probióticos e os pré-bióticos? Então aqui, desculpe que eu não tive tempo de traduzir esse slide, mas não está difícil de entender. Os probióticos são micro-organismos vivos que oferecem um benefício de saúde. Eles ajudam a aumentar ou restabelecer a saúde do nosso microbioma intestinal. Então, são muitos micro-organismos que naturalmente vivem no nosso corpo. E a gente consegue achar esses micro-organismos em alguns tipos de comidas e bebidas ou suplementos alimentares que são probióticos. Iogurte, kefir. Não são todos os alimentos fermentados que são probióticos, mas normalmente a gente acha nos fermentados os probióticos. Então, para ser considerado probiótico, ele tem que ter uma bactéria viva suficiente que sobreviva ao processo de se produzir o alimento. E a bactéria tem que sobreviver, tem que sobreviver e ser benéfica para a saúde humana. Os dois maiores aqui são os lactobacilos e as bifidobactérias. Então esses assim são nomes que a gente sabe, mas o mais importante desse slide aqui é que a gente precisa colocar na nossa dieta probióticos. A gente não para pensar nisso. E os pré-bióticos, por sua vez, são os alimentos usados pela microbiota. Então eu vou alimentar a microbiota, vou tratar bem ela, eu quero que ela seja uma microbiota sadia, então eu vou dar comida para ela. E a comida para ela é alimentos mais crus, alimentos mais da verduraria, grãos, feijão. Aqui eu consigo fazer com que a gente produza nessas bactérias, e essas bactérias do nosso intestino, elas fermentam isso. E ao fermentar, elas produzem metabólitos dessa fermentação que são melhor absorvidas por nós. Porque nós não digerimos a fibra. Quem digere a fibra por nós são elas, são as bactérias. Olha só, nos americanos, a média são 16 gramas de fibra por dia. Muito abaixo do recomendado de 25 a 38 gramas. Muito provavelmente a gente também não come tanto fibra como deveria. Então, tanto o probiótico como o pré-biótico fazem muito sentido a gente colocar na nossa dieta. Por quê? Porque eles são benéficos para a saúde. A gente vai ter que colocar isso. Tem muita pesquisa sendo feita. A gente ainda não descobriu qual é. E com o andar da carruagem, conforme a gente vai produzindo mais conhecimento, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter um exame específico para cada um de nós, para nós acertarmos a microbiota individualmente e conseguir fazer com que a gente tenha uma melhor relação com isso e a nossa saúde. Nós não temos isso ainda, certo? Nós não estamos vivendo essa era. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos sendo bombardeados por pessoas, médicos e não médicos, que estão nos ofertando soluções mágicas para a nossa microbiota intestinal, que às vezes, muitas vezes, e com certeza não estão amparadas em decisões científicas. Mas que existe sim boas coisas que nós podemos fazer para a nossa microbiota, nós podemos. Quais, Dr. Carlos? Essa já passou, né? A gente não consegue mais amamentar por 6 meses, essa nós já passamos, né? Mas se a gente tiver neto no forno, neto, bisneto para nascer, tentar lembrar as mãezinhas aí que é super importante a amamentação. E é super importante na hora do parto, o parto vaginal. Por quê? Porque o parto vaginal, você lembra que a criança nasce com um ambiente de microbiota totalmente estéril. Nós não temos nenhuma bactéria dentro do intestino.
As primeiras bactérias que o mundo oferta a elas vão fazer muita diferença. E hoje já se tem muito estudo mostrando que no parto vaginal, pelo canal vaginal, aquelas bactérias são interessantes para a criança, que vão repercutir a médio e longo prazo. Então tem muito hospital aí que no parto cesáreo faz um suave vaginal da mãe e passa na criança. Tá? Isso faz sentido, porque vai ter essa diferença depois. Comer grãos integrais. Vamos fugir do arroz branco, vamos para o arroz integral, mas não é só o arroz, né? Tem muitas outras coisas, o pão, nós estamos falando do pão, mas o pão, ele não deveria ser mais integral, a gente não tem essa ideia de ficar consumindo grãos com muitas fibras, porque são benéficos, né? Eles têm os beta-glucanos, que são digeridos por bactérias boas, que beneficiam tudo aquilo que a gente falou até agora. Tentar uma dieta baseada em plantas. Não estamos falando aqui para todo mundo virar vegetariano, mas a gente deveria pensar em colocar sempre nas nossas dietas, nossas refeições, um prataço de salada, que a gente não faz. Comer alimentos ricos em polifenóis, que são compostos vegetais encontrados. Olha, ó, pelo menos uma notícia boa. Vinho tinto, chá verde, chocolate. Quem falou que não pode? Ó, a Páscoa chegando, né? Azeite de oliva, grãos integrais. São quebrados pelo microbioma para estimular o crescimento de bactérias saudáveis. Então a gente tem que ter uma dieta mais equilibrada. Comer uma variedade diversa de alimentos. Não ficar só naquela mesma coisinha de sempre. Isso faz muita diferença. Você dar estímulos saudáveis, vai crescer bactérias saudáveis no teu intestino. Comer alimentos fermentados, aí, chucrute, iogurte, kefir, bactérias saudáveis, principalmente os lactobacilos, que podem reduzir a quantidade de espécies causadoras de doença. Isso aqui é importante, às vezes as pessoas saem do açúcar e caem no adoçante, saem da Coca-Cola normal e caem na Coca Zero. O adoçante artificial, ela faz alteração na microbiota. Então, muitas vezes as pessoas assim, não, eu não sei por que falam mal do adoçante. Está aqui. O adoçante ele faz uma intervenção na microbiota. Então, melhor não tomar. Comer alimentos pré-bióticos, que são fibras que estimulam o crescimento de bactérias saudáveis. Quais são? Tem vários. Aqui tem alguns exemplos. Alcachofra, banana, aspargo, aveia, maçã. Tomar suplementos probióticos, que ajudam a restaurar o intestino e previnem um eventual status de disbiose. Fazem isso eles dizem ali replantar, né? Você fazer você recolocar as bactérias boas dentro do teu intestino com micróbios saudáveis. E, finalmente, tomar os antibióticos apenas quando necessário. Então, vejam, eu trouxe esse material para vocês, não quis ser muito extenso no que eu ia falar, falei uma meia hora. Eu acho que o mais importante é que a gente tenha, então, essa sementinha plantada de que nós realmente temos um poder em relação ao nosso intestino que a gente não está prestando atenção. Então, não é simplesmente a gente mensurar caloria. A gente tem que prestar atenção na qualidade do que a gente come, porque isso tem tudo a ver com a microbiota, e a microbiota tem tudo a ver com muitas doenças que eu mostrei para vocês. Para fechar, fazer um desafio. Desafio para as pessoas que aqui estão e um desafio para quem está nos vendo aí no YouTube, no Instagram. 30 dias. Tudo bem que nós vamos começar no 1º de abril, porque tem a Páscoa no final de semana, né? Não dá para começar agora, o timing não é bom. Mas a gente pode começar na segunda-feira que vem, certo? Vamos fazer o desafio aqui, ó. Ficou pequenininho, não sei se vocês conseguem ler. 30 dias. Então a gente vai ter, daqui a 2 encontros nossos, a gente senta aqui e vê se deu ou não deu o resultado. Para quem que serve o desafio? Para todo mundo que quer melhorar alguma questão de saúde, seja ela qual for. Porque a microbiota ela tem relação com tudo, não é só com o peso, mas o peso principalmente. Vamos fazer uma dieta não ocidental. Vamos tentar escapar, por isso que eu brinquei aqui para quem chegou mais cedo, que comam aí o que tem, porque nós vamos comer menos depois. Tá? Então a ideia é a gente fugir do carboidrato simples, fugir do industrializado, fugir da padaria propriamente dita. Repensar a nossa estratégia em relação à comida. Claro que se a gente tiver condição
de seguir uma dieta específica feita por nutricionista ou nutrólogo, melhor. Estamos aqui jogando informações sem ter nenhum tipo de pretensão de substituir profissionais das suas áreas. Mas a gente sabe, conforme está sendo dito pela evidência, que essa dieta ocidental não é legal. Me lembrei daquela piada do pão nosso, sabe essa? Não conte? Tá bom, não vou fazer. Depois, quando desligar as câmeras, eu conto. É que a minha assistente disse... Pré-bióticos, como eu mostrei para vocês, tem que ter dentro da agenda das nossas refeições. Hidratação, uma coisa que a gente esquece, vocês então, mais velhos, esquecem muito. A gente tem que tomar aí 35 ml, né, mililitros de água, de líquido, por quilo de peso. Vocês não tomam, tem que tomar. Isso melhora a saúde intestinal, inclusive. A Bruna está aí, sono. Então, quem tiver alguma dificuldade com o sono, por favor, procure a Bruna ou a mim ou um especialista de sono para a gente conseguir conversar e ajudar no sono. Exercícios, a gente falou semana passada, no encontro passado, sempre importantíssimo o exercício. O exercício ele é um carro-chefe de toda a promoção de saúde, não tem como escapar. Vamos dar uma olhada, e eu gostaria que vocês fizessem uma agenda no começo agora, como é que vocês estão em relação a sintomas gerais. Como que eu estou me sentindo em relação ao meu bem-estar, como que eu estou me sentindo com a minha energia, como que eu estou descansando, como que eu estou acordando, como que eu estou rendendo, como que está o funcionamento do meu intestino, se a barriga está distendida, não está. Anota isso no começo para a gente ver aí como é que ficou depois. E vamos fazer um controle de peso e de cintura abdominal. 30 dias. Alguém topa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Pressionei, hein? Todo mundo foi porque foram levantando a mão. Acho super interessante a gente fazer isso. Não precisa ser uma coisa para a gente discutir abertamente os valores, mas para controle pessoal, individual de cada um, vocês podem anotar isso para a gente ver se deu certo. Vamos tentar ver se isso tem repercussão. Alguns de vocês que estão aqui têm alguns problemas que estão me procurando há pouco tempo. Memória, marcha, falta de força. Alguns têm algumas doenças mais graves. Vamos tentar ver se isso aqui tem realmente alguma repercussão. Diz aqui a evidência que sim. Por que eu fui estudar esse tema agora? Porque está chegando bastante gente para mim no consultório dizendo, doutor, eu estou com uma síndrome do crescimento de fungos no meu intestino, síndrome fúngica. Eu tenho lá um crescimento inadequado de bactérias no meu intestino. Meu Deus, eu nunca ouvi falar isso. Será que eu matei essa aula na faculdade? Daí eu fui atrás, né? E realmente existe muita evidência científica sendo produzida atualmente sobre isso. Nós não temos ainda uma fórmula mágica. Eu não tenho como fazer transplante fecal. Vocês já ouviram falar disso? Transplante fecal data lá do século V. Anos 400 e pouco, os chineses, sempre eles faziam lá um suco de fezes e ofereciam para alguns pacientes. Hoje, as coisas já evoluíram muito. Hoje você pega a microbiota, que eles chamam de fezes, mas é a microbiota, e faz uma implantação dessa microbiota por colonoscopia para alguns pacientes que têm, por exemplo, umas infecções graves por Clostridium, que não respondem a antibiótico. E esse transplante fecal resolve o problema. Faz-se muito estudo sobre transplante fecal, e se a gente ficou com aquela ideia, principalmente quem está com controle de peso difícil, de que se eu botar uma microbiota num paciente magro, num paciente gordo, eu posso, de repente, emagrecer esse paciente. Lembrando que também não adianta eu só emagrecer o paciente com a microbiota, porque se ele comer errado, ele vai alterar a microbiota para gordo de novo. Mas é uma das maneiras da gente tentar organizar isso. Porque se a pessoa já conseguiu mudar o estilo de vida, né? Eu tenho uma paciente que é assim, ela está bastante acima do peso, ela tem muita dificuldade de controlar o peso dela, embora ela seja muito, muito regrada no que ela come. Onde está o problema? Tudo leva a crer que o problema está na microbiota. Então, se a gente consegue, com alguns estímulos, mudar isso, provavelmente a gente vai começar a colher frutos interessantes. E se isso vai servir especificamente para algumas doenças, por que não pode servir para nós como um todo? Fica a questão.
acho que a gente pode realmente programar um pouco melhor os próximos cafés, né? Verdade, começou por aí, né? É isso aí. Muito bem. Muito bom. Então, por hoje a minha apresentação é essa. Podemos encerrar as transmissões. E agora vamos abrir para